Que a alegria de Jesus seja a tua força, que o poder do Espírito Santo possa hoje te levantar, possa hoje te abençoar e possa hoje colocar você ainda mais firme e forte no teu propósito. Nascemos para completar uma carreira, não desista. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano que pode te surpreender e te abençoar. É só se conectar com Ele. Nesses dias estamos falando da transformação sobrenatural, estamos falando também sobre a transformação do nosso coração. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre o coração, para que você possa ter um entendimento melhor sobre o coração. Lógico, estamos falando não do coração que faz parte do nosso corpo, que bombeia sangue, todas essas coisas. Não é dele. Estou falando do coração que a Bíblia chama de homem, do homem interior, que a Bíblia pode dizer do ser espiritual. E esse coração, nós precisamos desse entendimento sobre ele. Olha esse texto de Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que ele tenha domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto está dizendo que Deus nos formou a sua imagem e semelhança. Deus, quando Ele criou o homem, e nós chamamos o primeiro homem de Adão, a mulher de Eva, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham uma semelhança a Deus. Olha o que diz o texto em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nesse momento, nós, além de Deus ter formado o homem, a sua imagem e semelhança, nesse momento que Deus sopra, essa palavra nefesh fala do hálito de Deus, fala do Espírito de Deus entrando no homem, o homem passou a ter uma vida parecida com a vida de Deus, semelhante à vida de Deus. Mas o que aconteceu? Houve uma mudança drástica no coração do homem. O homem deixou a voz da serpente, conhecida como diabo, chegar em sua vida, e o homem desprezou o que Deus tinha feito. Deus o tinha feito à imagem e semelhança. O homem desprezou um comando de Deus, e Deus disse para o homem assim: olha, existe uma árvore no jardim. Você pode comer de todas as árvores que tem no jardim, mas tem uma árvore aí que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer dessa árvore, você morrerá. A serpente, o diabo veio e disse para ele: não é bem assim, olha, o que Deus falou não é verdade. E ali foi um momento onde o homem, ele fez uma opção. Ele preferiu acreditar na serpente, no diabo, do que no seu Criador. E a serpente enganou ele de tal maneira que a serpente disse: come que você vai se parecer com Deus. E a voz do diabo é tão forte que o homem acreditou, se esquecendo que ele já era parecido com Deus. Ele já era imagem e semelhança do Senhor e tinha o hálito de Deus, o sopro da vida de Deus, o Espírito de Deus sobre ele. Quando o homem peca, come da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, quando o homem faz isso, ele cai. Como assim ele cai? Esse homem encontra em si mesmo sentimentos, pensamentos, impressões que ele nunca tinha tido. Se você ler a história lá em Gênesis capítulo 3, apareceu medo, insegurança, timidez e tantas coisas. A partir do momento que o homem comeu, houve uma mudança drástica do coração dele. Que mudança? Olha que interessante. Ele estava no paraíso, tinha comunhão plena com Deus e autoridade plena sobre a terra. Comeu do fruto, o mal que não estava no paraíso veio fazer parte do ser dele. Houve uma transformação. E se você ler Gênesis 6:5, quero fazer a leitura, depois de um tempo, já em Noé, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E presta atenção agora, nesse texto que eu estou lendo, Gênesis 6:5. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má, continuamente.
Olha que mudança drástica do coração. O homem que tinha total autoridade sobre a terra, o homem que tinha total comunhão com Deus, era em mais semelhança de Deus, provou do fruto proibido e o mal veio para si. E agora o texto diz que continuamente o que tinha no coração do homem era malignidade, era coisa ruim. Percebe algo que é importante aqui. A raiz do pecado do Adão, e nossa, porque nós recebemos essa herança, um pecou, todos pecaram. A raiz do pecado é formada de dois elementos principais contrários ao coração de Deus. Esses dois elementos são as forças principais do diabo para que eu e você não experimentemos o melhor que Deus tem para nós. E quais são? Orgulho e egoísmo. O orgulho levou o homem a desejar ser como Deus. O que ele queria? Se comparar a Deus. Ele não aceitou Deus na posição de Deus e Adão na posição de Adão. Ele queria se equiparar. O segundo, egoísmo. Ele não pensou na criação, ele não pensou em Deus, ele só pensou nele mesmo. O orgulho e o egoísmo são a raiz do pecado formada em nosso coração. E eu e você precisamos entender algo. Olha, te afirmo isso, ninguém, em suas próprias forças, sua própria sabedoria, nenhuma religião, nenhuma disciplina, nenhuma força de concentração, nenhum ato de bondade ou caridade transforma um coração maligno. Lembra que nós lemos lá em Gênesis 6? O coração era má continuamente. Provavelmente o homem, na época de Noé, nem sabia que o coração dele era mau. Ele tinha perdido a essência do original. E eu escuto Deus dizendo em Ezequiel 36, 26 e 27 algo. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Que promessa sensacional, extraordinária. Deus está dizendo aqui, eu vi que o homem é mau, e ainda que eu tenha trazido o dilúvio, o homem continua mau, mas vem um tempo. E aqui tem uma boa notícia, já chegou. Aonde Jesus viria, e esse Senhor poderoso transformaria nosso coração. Eu e você não precisamos mais viver com um coração mau. Existe uma herança de pecado que faz o nosso coração ser mau, mas existe um Senhor maravilhoso chamado Jesus que transforma todo o coração. Como viver isso, apóstolo? Como viver isso, Paulo? Como eu posso experimentar esse novo coração? Primeiro, diz a palavra em Efésios 2, 4 e 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Como que eu posso fazer para receber um novo coração? Querido, pela fé, pela obra de Cristo, hoje mesmo, tome posse dessa salvação poderosa. A salvação transforma o nosso coração, transforma a nossa natureza. Mais um texto para a nossa conclusão, Atos 2,38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. O homem, por natureza, por causa do primeiro pecado, o pecado de Adão, tem um coração mau. Mas existe uma promessa em Ezequiel 36, 26, que o Senhor transformaria nosso coração. E essa promessa se cumpre através da vinda de Cristo. Como você toma posse dela? Se arrependa hoje mesmo, agora. Diga para Deus, eu não quero mais esse coração. Tome posse do sangue derramado na cruz do Calvário, do preço pago ali. E tenho certeza absoluta que vem sobre você hoje o Espírito Santo ativando sobre você o bom coração que Deus quer para você. Vamos orar juntos? Eu te convido a orar comigo. Pai, que nesse dia tremendo, porque é um dia de transformação, eu e cada um que está aqui comigo nesse vídeo, possamos agora acessar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Pela fé que tenho em Deus,
eu reconheço que o Pai enviou Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. Eu confesso que a obra de Cristo na cruz do Calvário é redentora, libertadora. E eu tomo posse dessa obra para mim, me arrependendo dos meus pecados, me arrependendo de um coração mau e pedindo a Deus um coração de carne, e pedindo a Deus um coração bom, e pedindo a Deus uma oportunidade de viver uma nova história. Obrigado, Senhor, pela obra de Cristo. Eu me arrependo, tomo posse do dom do Espírito, tomo posse do novo coração, tomo posse da nova história. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que bom poder compartilhar essa palavra com você. Estamos aqui para te servir. Se você precisa de oração, nos procure. Abençoamos tua vida. Falamos da transformação sobrenatural. Eu não sei se você tem expectativa, eu estou com muita expectativa. Porque essa transformação sobrenatural quer me levar e te levar a ser mais semelhante com o nosso Senhor. Uau, se parecer com um Deus bom, se parecer com um Deus amoroso, se parecer com um Deus que é fiel, se parecer com um Deus poderoso, quem não quer? Eu quero, espero que você queira também. Por isso, estamos estudando sobre o coração. E quero hoje falar sobre as funções do nosso coração, lembrando que não é do coração físico, estamos falando do homem interior, do homem espiritual, que é conhecido na Bíblia como coração.